A Gênesis segundo o Espiritismo, as predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, as predições do Evangelho. 17.7, minhas palavras não passarão. 24. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: sabes que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus capítulo 15, versículo 12 a 14. E aqui Jesus está mostrando para eles, os apóstolos, a necessidade de começarmos a olhar para as situações com outros olhos, saber que existe uma regra, que existe uma lei, e que aquelas pessoas que transgridem a lei, elas arcam com as consequências da lei. Todo instante Jesus está mostrando isso. 25. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu está sempre mudando. Muitas estrelas que vemos brilhar nos céus já não existem mais. E muitas outras que surgiram a gente ainda não vê, porque estão muito longe. Portanto, o céu está sempre mudando. Nós nem percebemos. Alguns astrônomos conseguem vislumbrar, ver, entender todo o processo. Mas nós, pequenas nesgas. E assim, nós temos que procurar entender que as palavras do Cristo estarão sempre presentes em nossos corações, em nossa consciência. E um dia teremos que arcar por todas aquelas que transgredirmos contra a lei. - 26. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda ganga e de falsas interpretações? Apresentam-lhes o Espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Portanto, compreender as palavras de Jesus e praticá-las. Evitar as falsas interpretações que muitas das vezes nos convêm. Deixar de seguir intuições negativas de espíritos que nos acompanharam no passado e nos deixaram em situações difíceis. São etapas que nós temos que aprender a superar. Aprender a viver com mais amor, com mais responsabilidade, com mais construção íntima para nossos corações. Procuremos dessa forma, então, procurar construir e edificar a paz, a harmonia e a fraternidade. Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais? Em degrau, não para se elevar ao céu, mas para se elevar-se na terra? Eis os grandes perigos. Cada palavra do Cristo é um instrumento de redenção espiritual. Não venhamos a usar essas palavras para nos perder ao longo do caminho, para nos deixar seguir por certas situações delicadas e complexas. Trabalhemos assim por nos fortalecermos intimamente, para fazermos com que possamos ascender à pátria espiritual. Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Temos todas as virtudes que Jesus nos ensinou, que devemos colocar tudo como prática de salvação? Ou, no mínimo, fazermos um pouco de caridade? Temos feito? Não adianta crermos. É importante acreditarmos, é importante ter fé. Mas, tão importante quanto, é termos obras perante Deus. Conforme Tiago deixou claro que a fé por si só não pode salvar ninguém, mas sim as obras demonstram quanto temos de fé.
Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Todas finalmente serão assim? Em teoria, como na prática, expressão pura da sua doutrina? A pureza da doutrina de Jesus deve estar envolvendo os nossos atos de cada dia. E é por isso que nós temos que treinar. É treino. Você errou, eu errei, todos nós erramos. Mas temos que olhar para trás como uma escola de aprendizado, onde tiramos nota baixa, até mesmo fomos reprovados. Mas olhar para o futuro como uma perspectiva de luta para engrandecimento íntimo, para fortalecer nossos corações. Se erramos no passado, tudo bem. Agora precisamos construir e edificar o futuro. E somente edificando um futuro de amor, de transcendência, praticando a caridade como forma de começarmos a dar os passos iniciais para o crescimento, é que vamos alcançar a plenitude de nosso ser. Sendo uma só e única verdade, não pode achar-se contida em afirmações contrárias a Jesus. Não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias, impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. É importante que nós compreendamos isso. Cada um dá a sua interpretação. Mas Jesus falou com muita simplicidade para que nós pudéssemos perceber se estamos no caminho certo ou não. Se nós aqui atrás fizemos uma interpretação, lá na frente faremos uma outra. Opa, então aqui atrás eu errei, agora eu tenho que consertar aqui na frente. Sempre fazendo esse contrabalanço para que a gente possa, passo a passo, conquistar a nossa evolução, conquistar o nosso crescimento espiritual, conquistar nossos ideais superiores. Faz necessário que cada um de nós venhamos a dar um passo determinante e firme na edificação dos valores eternos em nossa alma. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Portanto, chegará um dia que todos começarão a compreender a essência do Evangelho de Jesus, começarão a compreender a essência do ensinamento sagrado, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Procuremos alcançar a pureza dos ensinos de Jesus, a pureza dos seus ensinamentos, das suas colocações. Como está lá em Mateus capítulo 25, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu, me vestiste, estive na prisão e no hospital me foste ver. Esse é o caminho para começarmos a construir a nossa estrada da salvação. A partir dali, então, temos que saber honrar pai e mãe, respeitar uns aos outros, não olhar com maus pensamentos para com os outros, desenvolver um conjunto de sentimentos que nos faça crescer e progredir na direção excelsa do Pai de amor, de misericórdia e de luz.